Teu acaso de ser autor da literatura. Bom, então um pouco do retrato do escritor. Durante muito tempo, ele foi retratado principalmente em livros didáticos, tá? Como branco. Assim, no caso, como essa foto. Mas como ele realmente era, então, assim, tá? Não sei se dá pra ver direitinho a diferença da cor. Na verdade, não tinha foto colorida naquela época, né, gente? Então, esse seria assim, um retrato mais fiel do autor. Mas ele foi embranquecido, né? Durante muitos anos, as pessoas não sabiam que o Machado era negro. O descendente até hoje dele. E daí, para contribuir né, com o conhecimento do povo, a Caixa Econômica Federal fez uma propaganda onde aparece Machado de Assis. Pensar no futuro é algo tão importante que até os imortais fazem isso. Tem aqui, peraí. Só um pouquinho. Abaixa um pouquinho o som só. É só para vocês imaginarem. Esse aí, Será que sai ali? sim. Fala sério. Eu vou botar, volta lá no meu pendrive. Mas eu não vi os médicos. Momento. Eu vi ele sim, o MP, pega um outro, tenta com o MFM. Não tem outro? Pega o conezinho lá que tem, quer ver? Um conezinho. Não, de baixo. Aqui eu acho que vai estar, gente. Pensar no futuro é algo tão importante que até os imortais fazem isso. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis foi o fundador e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Vem fazer o que faço todos os meses, o depósito na poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até num dos seus últimos escritos, seu testamento. Possuo também várias quantias recolhidas à Caixa Econômica em caderneta número 14.304. Caixa, 150 anos, uma história escrita por todos os brasileiros. Depois desse comercial, então, houve muitas críticas, né? Porque ele foi tratado ali no vídeo como uma pessoa branca. Então, o que aconteceu? Eles refizeram um comercial com o Machado de Assis, de verdade. Em respeito ao povo brasileiro, apresentamos Machado de Assis. Conhecido como o bruxo do Cosme Velho, o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E o universo das letras não era o único lugar onde o maior escritor brasileiro tinha o seu merecido destaque. Doutor Machado, em que posso ajudar o nosso ilustre escritor? Vem fazer o que faço todo mês, um depósito na caderneta de poupança. A história de Machado com a Caixa durou anos, tanto que a Caixa esteve presente até um dos seus últimos escritos, seu testamento. Possuo também várias quantias recolhidas à Caixa Econômica em caderneta número 14.304. Caixa, 150 anos, uma história escrita por todos os brasileiros. Entenderam, né? Um pouquinho das críticas. Bom, então voltando a um pouquinho ao PowerPoint. O nome verdadeiro dele era Joaquim Maria Machado de Assis, tá? E ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. A família dele era muito pobre, tá? O pai era filho de negros alfogueados, pintor de paredes, e a mãe era açoriana, trabalhava em serviços domésticos. Eles viviam como agregados na casa de uma família rica, né? Ele perdeu a irmã muito cedo, assim como os pais também. Ele perdeu a irmã e logo em seguida já perdeu os pais. Na
verdade, assim, o Machado, nós não temos nenhum registro dele mesmo, desse período da infância e da adolescência dele. Tá? O que a gente tem, na verdade? A gente tem textos de críticos, né? Basicamente isso. Ele não escreveu, inclusive tudo que ele escreveu, cartas que ele escreveu para a esposa antes de morrer, ele queimou tudo. Então, que seria assim uma grande fonte de consulta para saber sobre a vida dele, né? A história da vida dele mesmo. Então, a gente não sabe nesse período. Tá? Mas, além de ser muito pobre, o que a crítica fala? Que o Machado ele foi um autodidata. Ele aprendeu sempre muito rápido e conta-se que ele teve uma madrasta, né? Quando a mãe faleceu, o pai casou com uma doceira e essa doceira foi que influenciou ele a aprender francês e, na verdade, assim, até isso é uma coisa rara, né? Na família do Machado. Embora eles fossem muito pobres, eles tinham algum letramento. Né? O Machado sempre estudou em escola pública, ele nunca frequentou nenhuma escola particular. Ele também participava de missas, então ele foi coroinha e ali ele aprendeu um pouco de latim. Tá? Então a marca desse autor é justamente essa superação. Assim, né? Embora ele tenha tido muitas dificuldades, aos 15 anos ele já começou a trabalhar num jornal lá no Rio de Janeiro chamado Marmota Fluminense. Foi feita uma campanha sobre a diversidade no ambiente de trabalho. E essa campanha rolou em vários jornais aqui do Brasil. E aí se fazia a seguinte pergunta: você contrataria para trabalhar como gráfico no seu jornal um jovem negro de 16 anos, órfão, gago, epilético, com saúde frágil e baixa escolaridade? Vocês contratariam? Não. Sim, para mim tem que dar oportunidade para todo mundo. Possivelmente, então, né, se a gente, quem não contratou, poderia ter contratado naquele momento não Machado de Assis, porque ele era exatamente assim. Mas uma coisa que foi interessante, então, que muito cedo o Machado começou a fazer parte da vida literária lá do Rio de Janeiro, né? Porque ele começou a trabalhar na Marmota, ele começou a escrever para muitos jornais, também já começou a fazer poesia e a frequentar ambientes onde estavam os escritores da época. Tá? Na verdade, o Machado sempre esteve ligado, de alguma forma, à nobreza, assim, ou à aristocracia, né? ao mundo mais... Assim, até mesmo quando ele era criança, ele frequentava a casa da madrinha, que era onde eles eram agregados, essa família, na verdade, eram padrinhos, inclusive ele tinha o nome do dono da casa, né? Daquela propriedade, que era Joaquim. Então, na verdade, o nome do Machado foi uma homenagem a esse senhor. E o Machado frequentava essa casa, né? Alguns críticos falam que ali foi a sua primeira também, a sua primeira convivência com os livros, tá? Foi nessa casa da madrinha. Tá? Então ele esteve sempre ligado à elite. Inclusive, em 1867, ele recebeu uma comenda, uma medalha, né, do imperador, e ele começou a trabalhar também numa repartição pública, onde ele trabalhou até o final da vida sem se aposentar, tá? E sem tirar férias. Ele só tirou férias durante um tempo porque ele teve um problema muito sério de saúde, que ele ficou quase cego, quando ele estava fazendo Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive a esposa que teve que escrever, ele só falava e ela escrevia. Bom, então a esposa dele era a portuguesa Carolina Xavier de Novaes, muito culta, e viveu com ele até 1904, né? Quando ela faleceu. Quando ela faleceu. Ele faleceu 4 anos depois. De profunda tristeza. Todo mundo se foi e ele ficou. Ele amava muito a Carolina. O que nós vemos assim também? Que muitas mudanças ocorreram na vida dos negros durante a vida de Machado. Tá? Uma das grandes ocorrências assim, foi em 1850, quando foi editada a lei que proibia o tráfico de escravos. Tá? Então o Machado era piá nessa época, era um guri ainda, mas então ele esteve presente nesse momento histórico. Também em 1871 saiu a lei do ventre livre, em 88 foi abolida a escravidão legal no país. Então a todos esses eventos o escritor passou, só que com uma marca: ele nunca causou polêmica, ele nunca falou abertamente sobre esses movimentos. Inclusive, alguns críticos citam que o Machado, ele nunca procurou, depois que o pai morreu, ele nunca procurou aquela madrasta, ele nunca
nunca mais falou dela, e ela também era descendente de escravos, entende? Então, há essa, de certa forma, uma aparente negação dessa sua raiz na vida de Machado. Ele nunca falou, nunca levantou nenhuma bandeira. Ele, então, na verdade, ele nunca se envolveu, então, por nenhum movimento abolicionista. Na obra machadiana, os negros não possuem protagonismo. Eles são representados tal qual vivem na sociedade em que o autor está inserido. A gente trouxe alguns trechos do livro de Yaya Garcia, da Memórias Póstumas de Brás Cubas e Pai contra Mãe. Assim, ó, nesse livro aqui, gente, que é o Yaya Garcia, tem uma, porque na verdade o Machado, sabe, ele é dividido assim, um pouco a obra dele. Então tem uma obra mais romântica, lá do romantismo, que são os primeiros livros. Depois ele inaugura um novo jeito de escrever com Memórias Póstumas, né, que é um defunto que volta para o mundo para contar a sua vida, né, fazer um balanço com a sua vida. Então ele já inaugurou ali um novo jeito de escrever, foi revolucionário nesse sentido. Mas olha como é que era retratado, então, o negro Raimundo no livro Yaya Garcia. Raimundo parecia feito expressamente para servir Luiz Garcia. Era um preto de 50 anos, de estatura mediana, forte, apesar de seus largos dias, um tipo de africano submisso e dedicado. Era escravo e livre. Quando Luiz Garcia o herdou de seu pai, não avultou mais o espólio. Deu-lhe logo carta de liberdade. Raimundo, 9 anos mais velho que o senhor, carregara-o ao colo e amava-o como se fora seu filho. Vendo-se livre, pareceu-lhe que era um modo de o expelir de casa, e sentiu um impulso atrevido e generoso. Fez um gesto para rasgar a carta de alforria, mas arrependeu-se a tempo. Luiz Garcia viu só a generosidade, não o atrevimento. Palpou o afeto do escravo, sentiu-lhe o coração todo. Entre um e outro houve um pacto, que para sempre os uniu. És livre, disse Luiz Garcia. Viverás comigo até quando quiseres. Então, na verdade, o Raimundo era um escravo livre, mas que escolheu ficar nessa escravidão. Não é? Bom, o que nós temos aqui? Memórias Póstumas. A gente já tem um texto bem interessante, que é o seguinte, olha só, logo lá no começo, como é que o Brás Cubas se definia, tá? Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher de doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza no tacho e, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, a guisa de freio, eu trepava no dorso com uma varinha na mão, fustigava, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia, sem dizer palavra, ou quanto muito um ai, nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Cala a boca, besta. Tá. Mais adiante, nós temos um outro capítulo aqui em Memórias Póstumas, que se chama O Vergalho, que fala o seguinte. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valombo fora, logo depois de ver e ajustar a casa, interrompeu-me um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir. Gemia somente essas únicas palavras. Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso. E a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Parei, olhei, justo os céus. Quem havia de ser do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio. O que o meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhó. Fez alguma coisa? É um vadio um medo muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhó. Nhonhó manda, não pede. Entra para casa, bêbado. E, por último, alguém conhece aquele conto Pai contra Mãe?
esse conto Pai contra Mãe caiu no vestibular da URGS há um tempo atrás, e ele é muito interessante porque ele fala assim, ó, como os escravos fugidos eram tratados. Tá? E aí nós temos um personagem aqui, que é o Cândido Neves, olha o nome, Cândido Neves, né? Um nome totalmente cândido, limpinho, branquinho, lindo, né? E ele é um caçador de recompensas, ele procura escravos fugidos para receber recompensas. E acontece que o filho dele estava para morrer de fome, porque ele não tinha como sustentar, e a sogra